Graça e paz. Para mim é uma honra estar aqui pela primeira vez falando aqui, né, nesse local. Eu estou muito grata ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito aqui, por essa igreja reunida nesse lugar. E hoje eu orei ao Senhor que Ele queria trazer para nós, porque eu creio que nós temos muitas vozes nesse mundo. Né? São muitas vozes e nós temos que saber, nesse tempo, discernir qual é a voz que é a sua, que é a voz que você tem que ouvir, qual é a voz que vai mudar a sua história, qual é a voz que vai te transpor de um lugar para o outro, qual é a voz que ao final da sua vida você vai ver que valeu a pena, que você caminhou no caminho certo. Então, que nós possamos ouvir o Espírito Santo. Eu tenho pedido ao Senhor que não me deixe subir a lugar algum para falar de mim, para falar do que eu sei, do que eu penso, do que eu acho, mas que eu seja um canal do Espírito de Deus, porque nós somos chamados para sermos dispenseiros, porque nós recebemos toda a provisão do Senhor. Nós recebemos todos os recursos do Senhor. Nós somos filhos. Nós não somos como aquela mulher que falava: Senhor, se o Senhor derramar uma migalha dessa mesa, já é suficiente para curar a minha filha endemoniada. Não, nós somos aqueles filhos que o Senhor diz: tem uma mesa preparada para você, na presença dos seus adversários, e você sentado nessa mesa, eu unjo a sua cabeça com óleo, e eu faço o seu cálice transbordar. Essa é a posição dos filhos, esses somos nós, esse é o nosso lugar. Então nós somos dispenseiros de uma nova aliança, porque não há nenhuma condenação contra nós. Os nossos pecados foram apagados, as nossas dívidas foram quitadas, e não há nenhum. O Senhor, o Pai, quando olha para nós, Ele nos vê revestidos de Cristo, vestidos de Cristo. Então como que numa geração dessa perdida, nós estamos nesse mundo, mas nós não somos daqui. E o Senhor tem nos chamado, filhos, eu tenho procurado uma igreja madura. Aí você fala assim, o que nós aprendemos? Igreja madura é uma igreja que não erra. Igreja madura é uma igreja que conhece Bíblia, é uma igreja que o povo faz curso não sei das quantas, é uma igreja que o povo tem diploma não sei do quê, é uma igreja que o povo trilhou tantos caminhos, é um povo maduro, conhecedor da palavra. Não, irmãos, igreja madura é uma igreja que vive com a consciência de quem é, e de quem ele é, e de quem ela é nele. Essa é uma igreja madura. Igreja madura não é uma igreja que não erra, porque nós somos sujeitos a erros, e é muito bom que a gente lide com as nossas fraquezas. Sabe por quê? Porque você fica mais humilde quando você vê sua fraqueza. Você fica mais quebrantado quando você erra. Fala assim, não é possível que eu errei de novo nesse mesmo caminho. Eu errei de novo nesse mesmo lugar. Errou. Aí o que você faz? Você vai fazer o quê? Uma folha de figueira, igual fez Adão, e vai ficar escondido? A hora que o Senhor falar com você, você vai dizer: Senhor, nem sei cadê. Estou escondido aqui tentando resolver a minha carnalidade, tentando resolver a minha fragilidade, tentando resolver a minha humanidade. Mas o Senhor diz: não. Não é assim, não é assim. Você está revestida de Cristo. Você está revestida de Cristo. Você é uma igreja gloriosa. Você tem tanto valor que eu desci, eu me fiz homem, eu me fiz carne por amor a você. E é essa consciência, dia após dia, que vai fazer de nós uma igreja madura, irmãos. Igreja madura é essa igreja. Mas acontece que nós que caminhamos um tempinho com o Senhor, né? Uns pouquinho a mais de 20 anos, a gente recebeu uma mensagem muito misturada, irmão. A gente recebeu uma mensagem assim, um pouco lei, um pouco graça, né? Quando você fazia tudo certo, você pensava assim, estou na graça. Mas quando você errava, é uma coisa louca.
E por causa desse ensinamento errado, nós trouxemos isso ao longo dos anos. Mas agora o Senhor está nos limpando. Isso é que Ele diz, olha, nós estamos enxertados na videira, mas aquele ramo que dá fruto, o Senhor poda. Poda para que produza mais fruto. Poda o quê? Poda da lei, poda da religião, poda da mistura, poda da mistura. E é isso que o Senhor tem feito em nós. E o Senhor tem chamado essa igreja para ser uma igreja podada. Para ser uma igreja podada. Podada como? Podada nas obras da lei, podada na justiça própria, podada no perfeccionismo, na alta performance, podada. E que uma igreja que tenha consciência de que Cristo em nós é a esperança da glória. Cristo em nós é a esperança da glória. Não adianta você fazer 1000 cursos, não adianta você ler 1000 livros, não adianta. É Cristo em nós que é a esperança da glória. Cristo em nós que é a esperança da glória. E o Senhor me falou sobre o apóstolo Paulo. É interessante que a vida cristã tem vários períodos, né? Você passa a infância, aí você fica jovem na fé e vai crescendo. Mas se você vê o apóstolo Paulo, ele foi maduro desde recém-convertido, de novo convertido. Por causa do quê? Porque ele teve encontro com a graça. Ele teve encontro com o evangelho, ele teve encontro com o próprio Cristo. Ele teve encontro com o próprio Cristo. Ele não teve encontro com a religião evangélica ou judaica. Ele já conhecia. Enquanto ele conheceu a religião judaica, a vida dele foi de muitos títulos e de zero conhecimento de Deus. A vida dele foi de muito sucesso no meio dos judeus, tanto é que ele tinha cartas para prender os cristãos, mas ele vivia uma vida derrotada, porque quem não conhece a Cristo pode ter milhões de títulos, mas é derrotado. Porque Cristo é em vós a esperança da glória, não existe outra coisa. E o apóstolo Paulo, ele escrevendo a carta para os Coríntios, com tamanha revelação, com tamanha profundidade, ele diz aqui, eu vou ler na tradução mensagem, porque quando eu li, eu falei, é isso que eu quero falar, é isso que eu quero dizer hoje, porque o Espírito Santo perguntou para mim, filha, o que você quer falar? Aí eu falei, não sei, não sou eu. Ele falou, eu quero que você fale, é o que você tem conhecido de mim. Sabe, é o que você tem experimentado de mim. Porque às vezes as pessoas, elas preparam aqui uma pregação, eu trago aqui uma pregação toda cheia de estudo, totalmente fundamentada, mas de algo que eu ainda nem sei o que é, que não é a minha realidade. Mas aqui o apóstolo Paulo, ele chega e diz assim, 1 Coríntios 2, ele diz, amigos, vocês devem estar lembrados da primeira vez que os visitei, para deixá-los a par da grande jogada de Deus. Na ocasião, eu não tentei impressionar ninguém com discursos sofisticados ou argumentos filosóficos. Meu irmão, só quem viu a Cristo deixa a necessidade de impressionar. Só quando você vê Cristo que você abre mão da necessidade de impressionar. Porque essa é uma necessidade do nosso ego. E se o nosso espírito não estiver governando, todos nós temos necessidade de impressionar. E ele disse aqui, eu não tentei impressionar com discursos sofisticados ou com argumentos filosóficos. Hoje nós temos muito isso. Nós vivemos um mundo dos argumentos. Nós vivemos um mundo sofisticado, cada dia é um entendimento melhor, é uma palavra que ninguém nunca ouviu, uma coisa maravilhosa do outro mundo. Mas o apóstolo Paulo falando, eu não fui desse jeito diante de vocês. Não foi essa mensagem que eu trouxe para vocês, que eu fui levar para vocês. Ele disse aqui, olha, eu decidi apresentar primeiro Jesus e quem ele é, de maneira pura e simples. Depois, falei de Jesus e do que ele fez, o Jesus crucificado. Essa é a única mensagem que salva esse mundo perdido. Essa é a única mensagem. É Jesus de maneira pura e simples. É Jesus o que ele fez e Jesus crucificado. Não tem outra coisa. Não precisa inventar, porque não tem outra coisa para mudar a realidade desse mundo. Não tem. E ele continua falando.
Não estava certo sobre como apresentar o tema. Sentia-me despreparado. Se querem saber a verdade, eu estava morrendo de medo. Mas ele não se deixou paralisar pela alma dele. Ele não se deixou intimidar, porque ele sabia que o que ele carregava dentro dele era poderoso, mas se a alma dele o bloqueasse, Satanás tinha achado um excelente aliado. Nem precisava trabalhar, era a alma. Eu quero te dizer hoje, meu irmão, e você que me assiste, me escuta pela internet, se você tem algo de Deus queimando dentro de você, eu quero te desafiar a não se calar por causa da sua alma, a não se calar, porque o apóstolo Paulo, ele disse, foi com medo e grande temor que eu estive entre vós, mas eu estive entre vós, porque o que eu carregava era Cristo vivo dentro de mim. Isso um homem que tinha sido mestre na religião. Esse é um homem que teve um encontro com Deus. E ele continua dizendo aqui, mas mesmo assim, olha o que ele disse, assim nada do que eu disse deve ter impressionado vocês. Mas mesmo assim, a mensagem cumpriu o seu propósito. O Espírito e o poder de Deus fizeram isso. O que deixa claro que a vida de fé que vocês possuem é uma resposta ao poder de Deus e não resultado de técnicas de manipulação mental ou emocional. Uma igreja madura, irmãos, é uma igreja que tem essa realidade, esse Cristo vivo, essa mensagem viva. É o Espírito e o poder de Deus que fizeram isso. Só, não tem técnica, não tem manipulação mental ou emocional, não tem. Mas nós temos vivido um tempo de igreja, onde quem sobe e quem ensina não tem esse conhecimento de Deus, essa experiência com Deus. E ele tem necessidade de ter pessoas por perto, ele tem necessidade de uma igreja cheia. Aí o que ele faz? Ele começa com técnicas de manipulação mental e emocional. E o pior, irmãos, quem já estudou PNL sabe, essas técnicas funcionam. E aí as mentes fracas vêm. Eu não estou dizendo que você não deve ouvir essas pessoas. Eu estou dizendo que você tem que ter vida com Deus. Saber quem você é nele, quem ele é em você. Para que quando algo chegar até você, você tenha um filtro. E você mesmo rejeite aquilo que não é a verdade do Senhor para a sua vida. E o apóstolo Paulo fala assim, a verdade é que temos sabedoria para compartilhar. Irmãos, o livro de Provérbios, essa palavra sabedoria nessa semana pegou forte comigo. Porque o livro de Provérbios, se você pegar Provérbios 2, Provérbios 8, fica assim, a sabedoria está clamando nas praças. A sabedoria está clamando nos becos. A sabedoria está clamando nas ruas. A sabedoria está clamando. A sabedoria foi derramada na terra. A sabedoria foi derramada na terra. E ela está clamando em quem ela vai encontrar lugar para ela se manifestar. A sabedoria está clamando. Mas acontece, irmãos, que a sabedoria não tem encontrado lugar. Porque a sabedoria, ela tem uma companheira que se chama prudência. E a ansiedade do dia a dia, a agitação do dia a dia, o correr atrás, a necessidade de alta performance, a necessidade de ter uma resposta, tem nos tornado pessoas agitadas, inquietas. E a última coisa que nós damos conta é de dar ouvidos à voz da sabedoria. Porque a sabedoria, ela precisa de que a gente esteja junto da prudência, que a gente abrace a prudência. E uma igreja madura, irmãos, é uma igreja prudente. É uma igreja que já abraçou a prudência. E o apóstolo Paulo, ele fala sobre isso. Ele fala, olha, eu tenho sabedoria para compartilhar, desde que vocês estejam espiritualmente prontos para ouvir, para receber. E ele continua, não se trata de sabedoria popular propagada por supostos especialistas, que estarão obsoletas em um ano. A sabedoria de Deus é algo misterioso, que encerra a profundidade dos seus propósitos. Ela não tem nada de vago e superficial. Nós vivemos o tempo da superficialidade. E na superficialidade, nós não conseguiremos tocar a sabedoria. Nós não conseguiremos, e você vai dizer,
Por que eu preciso de sabedoria? Eu quero te perguntar, onde é que você não precisa de sabedoria? Qual área da sua vida que você não precisa da sabedoria? Olha que loucura, irmãos. A sabedoria está gritando para todo lugar. E o que mais nós precisamos na vida é de sabedoria. Por quê? A sabedoria vai te levar a fazer escolhas certas. A sabedoria vai nos levar a tomar direções certas. A sabedoria vai nos levar a dar ouvidos à voz certa. A sabedoria vai nos guiar na nossa casa, nossos filhos, nosso casamento, nosso trabalho. Aquela situação que você não dá conta de resolver, a sabedoria tem a resposta. Então, nós precisamos dela. E ela quer nos abençoar. Ela quer se derramar para nós. Onde é que está acontecendo? Que não está acontecendo. Onde é que está? Porque nós deveríamos, igreja, estarmos fluindo em sabedoria. Estarmos fluindo em sabedoria. Nós deveríamos ser conhecidos na terra como um povo que flui na sabedoria, porque nós temos a sabedoria. O Senhor é a própria sabedoria e Ele nos deu. Ele nos deu. E Ele continua dizendo aqui, isso é que pega. Ele fala que, olha, ela não é uma nova mensagem, é a mais antiga. E o que Deus determinou como forma de produzir o melhor dele em nós, muito antes que entrássemos em cena. Os sábios do nosso tempo não têm ideia do que seja o plano eterno. Do contrário, não teriam matado Jesus na cruz. Aí o Espírito Santo diz assim, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais imaginou algo semelhante àquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ninguém viu, ninguém ouviu, ninguém entendeu, ninguém sabe o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Essa palavra mostra o quanto o Senhor tem coisas boas para a nossa vida. E o quanto nós vivemos, irmãos, é como se fosse aquele burrinho com a cenoura. A gente vê a cenoura, dá um passo, o burrinho dá um passo, a cenoura afasta, dá um passo, a cenoura afasta. E todos os dias nós estamos buscando o que nós já temos, tentando ser o que nós já somos, não é? O que o Senhor disse lá em Gênesis 1:21? E façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E o que o diabo disse para Eva? Não foi assim que Deus disse? Mas Deus disse, se você comer desse fruto, você será semelhante a Deus. Como assim? Ela já era. Mas o diabo queria que ela se tornasse por esforço próprio aquilo que ela já era em Deus. E o trabalho do diabo hoje é esse. Que você se torne por esforço próprio. Fique sua vida inteira tentando se tornar por esforço próprio, dia a dia, aquilo que você já é de natureza. A sua natureza já é o que você está tentando ser. Você já é o que você está buscando ser. A sua natureza é celestial, meu irmão. O que você esforça para ser, desde a hora que você levanta até a noite, você já é. Você já é. Você esforça para ser abençoado, você já é. Você esforça para prosperar, você já é próspero. Você esforça para quê? Para ser curado, para achar uma resposta para o seu corpo, você já é. Você esforça para quê? Para saber como agir. Você já tem a sabedoria dentro de você. E ele diz aqui, mas vocês o têm visto, o que ninguém viu, que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram, e ouvido, porque Deus, por intermédio do seu Espírito, o revelou a vocês. É muito forte, o Senhor vai nos dar uma chave aqui agora. Ele diz, olha, o Espírito Santo é que revela para vocês, o que vocês não sabem, o que vocês não viram, o que vocês não conhecem, é aquilo de melhor que o Pai tem preparado para vocês. Ele diz assim, o Espírito, não satisfeito em mover-se na superfície, mergulha até as profundezas de Deus e traz à tona aquilo que Deus planejou. Eu quero te dizer, o Espírito Santo, ele não está satisfeito em mover-se na superfície. Ele não está, ele quer mergulhar até as profundezas, e ele mergulha até as profundezas de Deus, e ele traz para nós as profundezas de Deus. E ele fala aqui, quem conhece o Espírito do homem a não ser ele mesmo? Assim também com Deus. Só o Espírito de Deus conhece o próprio Deus. Aí ele fala que, olha, quem não é espiritual não pode receber essa revelação. Irmãos, o que o Espírito está falando aqui para nós é o seguinte. Há profundezas para você.
Todas as respostas, a fonte de toda a sabedoria já veio habitar dentro de você e de mim. Você já foi conectado à videira verdadeira. E a videira verdadeira, ela é sábia. A sabedoria está lá, você está conectado nela. Mas acontece que nós temos dado ouvidos a muitas vozes. E as vozes, irmãos, são como cisternas rotas. Às vezes você está passando um problema, e você vem, chega e conta para mim o seu problema. Tudo que eu vou te orientar é de acordo com o que eu compreendo, é de acordo com o que eu sei, é de acordo com o que eu recebi de Deus. Qualquer coisa espiritual que eu te falar, ela só virá fazer efeito na sua vida se ela vier do Espírito Santo. Se ela vier da minha alma, pode dar certo. Pode dar certo. Pode dar certo por um tempo, pode dar certo, pode ser que eu acerte. Mas eu quero te dizer, se você se conectar ao Espírito Santo, você se conectou àquele que conhece as profundezas de Deus. Você acessou aquele que conhece as profundezas de Deus. E você acha que ele vai te deixar enganado? Você acha que ele não vai te dar todos os códigos e vai te mostrar o que você tem que fazer? Irmãos, nós não temos por que ficarmos na imaturidade. A imaturidade aqui fala disso. Falta de consciência de quem você é e de quem o Senhor é. Nós somos chamados a mergulhar. Como o Espírito mergulha nas profundezas de Deus, nós somos chamados a mergulhar nas profundezas de Deus com o Espírito que habita em você hoje. Porque a palavra diz, aquele que se une ao Senhor é um só Espírito com Ele. Você já se tornou um só Espírito com Deus. Então, quando o Espírito Santo mergulha até as profundezas, o que nós estamos fazendo aqui na superfície? Nosso lugar são as profundezas. Nós não temos que ficar aqui na superfície, fazendo igual o povo fazia com Moisés. Moisés, você sobe no monte, Deus fala com você e você fala comigo. Não. Todo véu foi rasgado, toda a separação foi tirada e o acesso está liberado. Você pecou, você está coberto agora é com pelo e não mais com folha de figueira. Você está coberto agora é com o pelo do cordeiro, com a pele do cordeiro, com a pele do cordeiro que você está coberto. Você não está coberto mais com folha de figueira. De uma vez por todas, a sua situação de acesso ao Pai está resolvida. De uma vez para sempre, a sua situação com o Pai está resolvida. É por isso que ele diz, tende ousadia, intrepidez para entrar. Por quê? Porque quando você entra, é Cristo entrando. Quando você entra, é Cristo entrando. E nenhuma iniquidade. Bem-aventurado é o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade. Você é o homem bem-aventurado, a quem o Senhor não atribui iniquidade. Irmãos, nós somos despenseiros dessa nova aliança. E o Senhor tem nos chamado para ser essa igreja madura. Mas não é uma igreja que fica blá, 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 falando teoria, não. É uma igreja que crê. É uma igreja que mergulha. É uma igreja que conhece as profundezas. Porque quando o Espírito Santo vai, eu sou uma com ele, eu vou também. O Espírito Santo, ele vai, ele sonda as profundezas. Ele prescruta até as profundezas de Deus. Ah, mas eu não vou ficar na superfície. Eu não vou ficar na superfície quando me vier uma luta, um problema naquele dia mal, que eu tenho que bater aqui. Pastor, pelo amor de Deus, não sei o que eu faço. Irmão, não sei o que eu faço, estou desorientada. Eu estou desesperada, eu não sei o que eu faço da minha vida. Quem é um com o Espírito Santo, não tem como a gente falar isso. Que nós não sabemos o que nós fazemos da nossa vida. Irmãos, nós não fomos chamados a proclamar essa mensagem. Nós não fomos chamados a proclamar essa mensagem de que eu não sei o que eu faço da minha vida. Como assim, se o próprio Deus se tornou um com você e comigo? Como que eu não sei o que eu faço da minha vida? Eu sei o que eu faço com a minha vida. A minha vida é uma vida só com o Senhor. Eu estou enxertada na videira verdadeira. E é de lá que flui tudo para mim. Irmãos, nós estamos assentados nas regiões celestiais. E é de lá que nós governamos. Mas isso só se torna realidade pela fé. Isso só se torna realidade com uma fé forte, com uma fé firme. Mas não é uma fé que fala, nossa,
ela é inabalável. Não, porque Abraão também, a fé dele, ele vacilou demais. Mas é uma fé, irmãos, que seja pequena, mas você está ali, ó, crendo. Você está aconselhando a sua alma através do Espírito. Você está mergulhado no Espírito. E você submete a sua alma à liderança, ao governo do Espírito Santo. Irmãos, nós temos o maior tesouro. Nós temos o Espírito de Deus. Nós temos o Espírito de Deus. Nós somos uma só natureza com o Espírito de Deus. Derrota não é para nós. Derrota não é para nós. Derrota é um negócio que a gente tem que olhar e falar, gente, esse trem está errado. Nós dois não temos assim afinidade, não tem. E não é porque eu sou melhor ou você é melhor. É porque o sacrifício foi aceito. O sacrifício foi perfeito. E a partir do momento que o Pai te atribuir vantagem de iniquidade, significa que Ele está menosprezando, diminuindo o preço que foi pago pela sua vida. Não tem como. Se o Pai olhar para você e atribuir culpa, meu irmão, a você, Ele está diminuindo o sacrifício que foi feito. O Pai jamais fará isso. Jamais fará isso. Jamais fará isso. Então nós somos um povo chamado para honrar o sangue que foi derramado. E como que você honra? Crendo. Como que você honra? Tendo as práticas espirituais que vão fortalecer a sua consciência, que vão fortalecer a sua fé, que vai te tornar uma pessoa forte em Deus, uma pessoa sábia em Deus, uma pessoa que é centrada no sentido de prudente, uma pessoa que não é desorientada por dentro, mas é pacificada na alma. Irmãos, o Senhor quer nos trazer pacificação na nossa alma. É tão sério o tempo que nós temos vivido, porque nós temos visto, antigamente, a gente pensava assim, tinha até uma expressão, né? Eu vou passar para ser crente. A gente achava assim, quando eu passar para ser crente, tudo vai dar certo na vida. Então eu passei para ser crente, agora eu tenho pastor tal, igreja tal. Então agora eu passei para ser crente, tudo vai dar certo na minha vida. E aí, irmãos, agora, nesse tempo aqui, passar para ser crente não está garantindo nada. Porque você vai dentro das igrejas, está acontecendo de tudo. Está acontecendo de tudo. Tudo que a gente pensa, tudo que a gente imagina, tudo que a gente vê, está acontecendo. Suicídio era uma coisa só de ímpio. Gente, suicídio não é coisa mais de ímpio. Suicídio agora é coisa até de pastor. Mas antes era só de ímpio. Então, esse é o tempo que a gente vive. E aí, irmãos, você pensa bem. Um ímpio, quando ele está num processo terrível, que ele quer se matar, para ele há mais esperança, porque ele não conhece o Senhor. Agora você imagina, um pastor que ele pregou a palavra, que ele conhece Gênesis, Apocalipse, que ele tem milhões de cursos, e ele não encontra a vida. Ele não consegue acessar as águas, que a palavra de Deus diz, ó, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Aquele irmão que pregou uma vida, que evangelizou pessoas, que esteve ali naquela igreja de segunda a segunda, que cumpriu o trilho, que fez tudo, e de repente, ele se vê seco, sem vida. E aí? Ele quer se matar muito mais do que o ímpio, porque o ímpio ainda pensa assim, não, eu não conheço a Deus, acho que eu vou correr para Deus. Ele não. Ele pensa, eu já conheço tudo de Deus. Para onde que eu vou correr? Para onde que eu vou? Irmãos, o Senhor tem nos chamado a sermos um povo cheio do Espírito. Um povo que do seu interior fluem rios de águas vivas. Para que o perdido, mesmo que o perdido seja um pastor. Quando a gente fala perdido, não é perdido em obras, é perdido da vida. Perdido da vida. Então o Senhor tem nos chamado para sermos aqueles que levam água. Que levam água. Davi diz assim, ó, numa terra seca, exausta e sem água, eu quero contemplar-te, Senhor. Davi dizia isso, mas Davi não tinha os rios de águas vivas fluindo no interior dele, mas você e eu temos. Então nós somos chamados, irmãos, essa é a nossa hora. Essa é a nossa geração. Essa é a nossa hora de dizer o quê? Irmão, tem água para você. Sabe? E não dizer com palavras, não dizer com a sua vida, tem água para você.
sabe, com um espírito pacificado, uma alma pacificada, uma alma alegre, um espírito cheio de vigor. Mesmo quando você tem essa certeza, mesmo que não haja fruto na videira, mas eu sei em quem eu tenho crido, eu sei, é um povo que sustenta a obra, é um povo que sustenta o evangelho, que sustenta a vida de Deus, e é um povo que flui em Deus. O Senhor tem nos chamado para ser esse povo que por onde você passar, porque isso aqui é o mínimo, mas todos os dias você vai deparar com sedento, todos os dias você vai deparar com faminto, todos os dias. E tem dias, irmãos, que você mesmo será o sedento, tem dia que você mesmo será o faminto, mas eu dou glória a Deus nesse dia, que você vai lembrar a sua alma, que no seu interior não tem deserto, no seu interior tem rios de águas vivas. No seu interior, Deus não te plantou num deserto, Deus te plantou num manancial de águas vivas. Do seu interior fluem rios de águas vivas, e você não morrerá na sequidão, não morrerá na sequidão, não morrerá na sequidão. Mas para isso, é um tempo de acessar, de priorizar. O apóstolo Paulo fala, tem uma sabedoria que é do mundo, e tem uma sabedoria que é de Deus. Tem um conselho que é do mundo, e tem um conselho que é de Deus. Falar que é do mundo significa que é ruim, não. Mas o Senhor tem algo para você, igreja. O Senhor tem algo para a noiva. O Senhor tem algo, Ele diz que está adornando a noiva. A noiva, Esther, estava sendo preparada para entrar e se casar com aquele rei. E nós estamos também. O Senhor é o maior interessado em nos lembrar, em nos fazer viver, em nos dar de beber, em nos dar de comer. O Senhor é esse que quer nos fazer o bem. Eu quero terminar dizendo a vocês que o Senhor, Ele disse no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, o próprio Davi disse isso, e nada me faltará. Quando nós estamos conectados, consciência que eu digo, porque conectados nós estamos, independente da nossa obra, porque nós somos conectados pelo sangue, e a nossa obra, as nossas imperfeições não são suficientes, não são capazes de subjugar o sangue. Então, uma vez conectado, você está conectado eternamente. Agora, você tem que abusar e usar dessa conexão que você tem. Você tem que abusar, usar. Você não pode, eu não posso passar por essa vida vivendo como se mendiga fosse, vivendo como se doente fosse, vivendo como se carente fosse, vivendo como se religiosa fosse, tendo só a aparência que está vivo, mas está morta. Não, isso é negar o sacrifício. E o Senhor diz, Ele me leva aos pastos verdejantes. Eu quero te dizer que o Senhor é que te leva. Não é a sua justiça própria, não é o seu esforço, mas Ele me leva aos pastos verdejantes. Ele me leva às águas de descanso. Ele refrigera a minha alma. Esse é o nosso Deus e Pai. Ele quer fazer isso, Ele é que faz isso. Mas Ele diz assim, olha, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, quem anda pelo vale da sombra da morte é você e sou eu. Ainda que eu ande, o Senhor jamais te conduz para o vale da sombra da morte. Ele te conduz para os pastos verdejantes, para as águas de descanso, para o refrigério da sua alma. Mas é você que vai para o vale da sombra da morte. Aí quando você chega nesse lugar, que você vê as besteiras que nós fizemos, a gente vê, depara. Aí o que a gente faz? Pronto, acabou, não tem mais chance para mim. Mas o salmista diz, ainda que eu ande, eu não temerei. Então eu quero te dizer que se hoje você com a sua própria mão foi para um vale de sombra de morte, o Senhor te diz, eu não temerei mal nenhum. Eu não temerei mal nenhum, porque contra mim não há nenhuma condenação. Mas eu não, por que ele não temerá? Porque tu estás comigo. Ele tinha a consciência de que Deus estava com ele. Porque Deus está com você. Mas se você não tiver essa consciência, isso não vai produzir efeito nenhum.
O que produz efeito é a sua consciência de que Ele está com você, porque a sua alma só vai se calar diante dessa certeza, dessa consciência de que Ele está com você. Se você não tiver essa consciência, sua alma vai se atormentar e você vai perder a sua conexão. E Ele diz: ainda que eu ande, eu não temerei, porque tu estás comigo. É a tua vara e o teu cajado que vão me levar de volta para onde? Para os pastos verdejantes, para as águas de descanso. A tua vara e o teu cajado me consolam. Me consolam. Ou seja, onde o Senhor vai me levar? Ele fala assim: tu preparas uma mesa na presença dos meus adversários. Unge a minha cabeça com óleo e faz o meu cálice transbordar. Eu quero te dizer, ainda que sua situação hoje, irmão, seja de vale sombra de morte, não tema. O Senhor está contigo. A vara, que é a correção em amor, e o cajado, que é a direção, vão te guiar para onde? Para uma mesa, para um banquete, onde a sua cabeça será ungida e onde o seu cálice vai transbordar. E sabe na presença de quem? Daqueles que querem a sua destruição. É na presença dos seus adversários. Na presença dos seus adversários. Então que a gente possa sair daqui hoje com essa consciência. Porque essa consciência, irmãos, é que vai nos tornar um povo maduro. Não é o quanto você acerta, o quanto você erra, mas uma consciência de quem Ele é, do que Ele fez e de quem é você. Onde é que você está inserido nesse contexto? É isso que muda a minha e a sua vida. Então, que a partir de hoje, a sua vida não seja mais a sua energia, a sua prioridade. Não seja mais conquistar algo, ser bom nisso, fazer aquilo. Não. Seja mergulhar nas profundezas. Mergulhar nas profundezas. Porque ali nas profundezas tem sabedoria para você. Ali nas profundezas tem resposta. Ali nas profundezas está tudo o que você precisa e procure, até o que você nem imagina. E nessa comunhão, no hora após hora, orando em outras línguas, você vai, o Espírito Santo vai descendo para o seu espírito, vai descendo para o seu espírito, e o seu espírito vai descendo para a sua mente, e você começa a discernir quais são as profundezas para a sua vida. E a sua vida muda. A sua vida muda. E você se torna água no deserto. Você se torna manancial no deserto. E você bebe. E você dá de beber. O Senhor tem te chamado para beber e para dar de beber para essa geração. Porque os dias são maus e a palavra de Deus diz que cada vez serão piores. Cada vez serão piores. Mas o Senhor espera que a igreja madura, que tem consciência de quem é, ela se levante para ser água no meio do deserto. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus.